Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No Brasil, nos últimos 3 anos, casos de violência política cresceram em 335%, segundo o levantamento feito pela Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Hoje vamos falar sobre violência e discurso de ódio. Participam o Paulo Nicole Ramires, que é professor da Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo e autor do livro Ética, Cidadania e Sustentabilidade. Bom dia, Paulo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer recebê-lo novamente aqui, Paulo. Laurindo Leal Filho, o Lalo Leal, jornalista, sociólogo e professor aposentado da Escola de Comunicações Artes da Universidade de São Paulo e membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Imprensa. Bom dia, Lalo, seja muito bem-vindo ao programa. Bom dia, Joel, bom dia, Paulo, bom dia, Franklin, é um prazer estar com vocês aqui para esta conversa. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Mayra Lopes, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Paulo, bom dia, Lalo, bom dia a você que está em sintonia com Perspectiva, aqui na Rádio Brasil Atual. Qual é o destaque da semana, Franklin? Olha, Joel, antes de dar o destaque, eu queria parabenizar você, que está nas bancas aí, a revista Forbes, que tem os 50 a mais, aquelas pessoas que passam o tempo e estão melhores ainda, né, no que realizam. E você foi um dos destaques do Terceiro Setor, né, Joel? Parabéns você, porque o trabalho que você tem desenvolvido nesses últimos anos aí, em prol do Terceiro Setor, desmistificando certas visões que tem do Terceiro Setor como sendo um espaço para mutretas, você mostrando que não, que há pessoas sérias, pessoas que trabalham, que desenvolvem um trabalho importante, e você foi pioneiro nessa área. Eu acho que a revista Forbes fez muito bem para reconhecer. Não está na sua presença, né, e nem dividir esse espaço com você, Joel, mas acho que tem que ser registrado que foi muito bem lembrado o seu nome nessa relação da revista Forbes. Meus parabéns, Joel. Obrigado, Frank. 2 coisas. Eu quero dividir com a nossa equipe. Estamos juntos já há algum tempo e todo o trabalho realizado no Observatório é um resumo do que a nossa equipe faz. Então, eu divido com você essa menção. E também quero lembrar, na categoria do Terceiro Setor, a Sueli Carneiro, do Instituto da Mulher Negra, o Virgílio Viana, da Fundação Amazônia, e o Raí, com a Fundação Gol de Letra, e o Hélio Matar, do Instituto Ethos, que junto comigo foram mencionados nessa matéria. De qualquer forma, obrigado pela lembrança, Frank. Agora, o destaque da semana. Olha, infelizmente continua ainda o destaque, que foi o mesmo da semana passada, Joel, que tem tudo a ver com o tema do nosso programa hoje, né, violência e discurso de ódio, que foi a morte do Marcelo Arruda, guarda municipal, tesoureiro do PT lá em Foz do Iguaçu, que foi assassinado pelo Jorge Guaranha, um policial penal bolsonarista que o assassinou na festa de aniversário dos 50 anos. Né? Esse discurso de ódio, essa violência que está colocada aí, né, no nosso dia a dia, não começou hoje, isso já vem já há alguns anos, né? Se a gente for pensar, já está uma década isso sendo alimentado desde o governo da presidenta Dilma, né? Isso está aflorando nos dias de hoje com esse desgoverno que nós temos, e eu acho que, infelizmente, ainda continua sendo o destaque da semana, a morte do Marcelo Arruda. E um detalhe, Joel, a polícia que está investigando o caso já quer descartar como um crime político, quando as características estão todas lá de um crime claramente político. Tá? Aqui é Bolsonaro, diz o assassino, entra, atira no Marcelo Arruda, tá? Que depois, claro, Câmara tenta revida também, né, para cima do Guaranha, e está feito, né, o quadro aí. Isso é característica claramente de crime político. No entanto, querem descaracterizar, né? Então, infelizmente, esse continua sendo o destaque desta semana, Joel.
destaque negativo. Na última semana, Franklin e ouvintes, parlamentares da oposição no Congresso Nacional demonstraram preocupação com o aumento de casos de violência política e pediram ao ministro Alexandre de Moraes a suspensão do porte de armas nos dias de eleições deste ano. Paulo, quero te ouvir. Como é que você vê esse cenário? O primeiro elemento mais preocupante é como forças policiais estão participando diretamente de um ativismo bolsonarista. Haja visto o fato de que o assassino, né, do petista é um policial. Marcelo, né? Marcelo Arruda. Marcelo, é um policial. E pior, né, há um acobertamento da Polícia Civil no processo de investigação. Né? Então, isso mostra, no mínimo, né, como as polícias estão politizadas a favor do Bolsonaro, sendo que o papel dela seria proteger a sociedade, ter uma investigação idônea e distante de qualquer nível de politização. Então, isso chama atenção, né, porque isso já é um esboço do que está por vir. Né? Diante de um cenário em que as pesquisas mostram uma virtual derrota do Bolsonaro, a única alternativa que sobra aos bolsonaristas é conturbar o nosso dia a dia político. Primeiro, não aceitando o resultado das eleições, deslegitimando, né, a idoneidade do processo eleitoral e não conseguindo sucesso nessas esferas, o que os bolsonaristas certamente tentarão fazer é partir para a violência, para a intimidação, já às vésperas da eleição, e depois da eventual vitória do Lula também, né? Eu acho que chegamos no momento em que é necessário falar à população brasileira, né, que tem uma afeição pelo petista Lula, né, que é perigoso hoje a gente sair com as camisas, com as bandeiras, porque, inclusive no final de semana, a gente viu, né, bolsonaristas no Rio de Janeiro, nas ruas, né, intimidando, enfim, a campanha feita na rua pelo Freixo, né, que estava sendo apoiado por petistas, outros partidos aliados. Então, isso vai mostrando qual que é o clima dessas eleições, e que certamente vai ser uma das eleições mais tensas, por um motivo inédito na política brasileira. É a primeira vez na história que nós temos 2 presidentes concorrendo. Isso nunca aconteceu antes. E, de fato, a gente tem uma característica plebiscitária para essa eleição, né? Tirando os eleitores do Ciro ali, né, que não passam dos 10%, Tebet, entre outros candidatos que não passam de 2%, 1%, mas o fato é que temos a experiência política dos mandatos tanto do Lula quanto do Bolsonaro, e são mandatos absolutamente antagônicos. Né? De um lado, o Lula conseguiu reduzir a miséria no Brasil, aumentou a empregabilidade, o consumo de vida, né, a qualidade de vida da população brasileira, e do outro lado, um governo que foi absolutamente desastroso em todas as áreas. No meio ambiente, gerou desemprego, aumentou o desemprego, né, melhor dizendo. A fome voltou ao Brasil, tivemos a situação da Covid, fora todas as questões envolvendo o sigilo de 100 anos, né, para os familiares do Bolsonaro e seus aliados mais próximos. Então, um governo que não traz nada de positivo, e não tendo nada de bom para dizer do governo, o que resta aos bolsonaristas é partir para a violência, para a intimidação. Esse é o cenário que está posto para esse ano. Diante dessa realidade, Lau, como a sociedade civil pode reagir? Olha, eu acho que nesse momento só há uma alternativa. É uma ampla mobilização nas ruas para conter a violência ou para mostrar que a violência e os ataques que são feitos contra a democracia pelos adeptos desse governo não serão impunes e que haverá resistência. Eu concordo plenamente com essa questão seríssima que foi levantada em relação às polícias militares. Já há algum tempo, há alguns anos, um querido professor da Unicamp mostrava a politização perigosa dessas polícias. São cerca de 800 mil pessoas armadas, praticamente quase todas elas, com raras exceções ou com uma margem muito pequena de exceção, alinhadas a esse governo, né? E recebem benesses seguidas, né, desse governo e dos governos estaduais para se manterem nessa linha. E o pior de tudo é que são esses policiais, ou são essas as polícias que são encarregadas de garantir a paz e a convivência pacífica
nas zonas eleitorais. E nós temos aqui milhares de zonas eleitorais espalhadas pelo Brasil, e eu fico imaginando que, se nós chegarmos às eleições sem conflitos maiores, eles poderão ocorrer no dia da eleição, graças a essa participação político-partidária dessas polícias. É claro que essa violência, ela não é algo que caiu do céu de uma hora para outra, ela é estrutural à sociedade brasileira, desde a invasão dos portugueses, atacando e matando os índios, passando pelos mais de 300 anos de escravidão, e que vinham se revelando pontualmente ao longo das décadas, não é? Só que, desta vez, um governo absolutamente descomprometido com a vida civilizada no país abriu as portas para que essa violência se espalhasse, se explicitasse, e ela, que estava contida, e aí já trabalhos psicológicos interessantes, né, dos indivíduos que se continham, de repente estão tendo a oportunidade de colocar para fora esses mais baixos instintos, né, contra a civilidade. E aí eu quero acrescentar apenas um pontinho mais que eu julgo importante, é que a mídia brasileira, ela funciona de uma forma praticamente homogênea e totalitária, porque não há, em relação aos grandes grupos de comunicação, alternativas às mensagens que eles colocam na sociedade. Ela normalizou essa situação. Ela vem desde a eleição considerando este cidadão adepto da tortura, da violência, do estupro, como se fosse um cidadão normal, né? E ainda até hoje continua se reverenciando como presidente da República, como se ele fosse um presidente da República, como outros tantos que nós tivemos, com erros e acertos ao longo de todo o período republicano. Ele não é. Ele é um malfeitor, ele é uma pessoa, ele é um sociopata, né? E desde aquele malfadado editorial pré-eleição do Estadão, dizendo que havia uma escolha difícil, pouco mudou. A mídia continua normalizando, e não normaliza apenas os atos dele, sempre tem que equivaler. Eu até outro dia escrevi, Joel, que me parece que, para ser articulista da grande mídia, você pode até criticar o governo, desde que você coloque uma frase, um parágrafo, comparando com os governos petistas. Você tem que sempre dizer, mas no PT, mas no governo do PT aconteceu isso. Eu acho que esse é o requisito necessário para que a grande imprensa abra espaço para alguns cronistas. Então, há um conjunto, só completando, há um conjunto de fatores que nos levam a uma situação muito temerária. Eu tenho lido algumas pessoas dizendo, não, as instituições estão funcionando. Não estão funcionando, né? O bolsonarismo ocupou as instituições, praticamente todas, e só não foi mais além no Supremo, porque não pode, mas já colocou os seus 2 pezinhos, ou seus 4 pezinhos lá. Pegando a fala do Lalo, Franklin, eu quero te ouvir sobre a grande imprensa. Há alguma possibilidade dela fazer uma autocrítica a partir do que aconteceu lá com o Sérgio Moro, o julgamento do Lula? Porque o Lalo bem disse que ela está naturalizando, né, essa violência institucional. Não acredito. Ela pode mudar? Não acredito, Joel. Não, acredito que ela não vai mudar. Ela vai ficar nessa... Apesar que, se for pensar em termos econômicos, o governo Lula foi muito melhor para a grande mídia do que esse governo, para a economia de maneira geral, do que esse atual governo, né? Agora, acho que tem um componente de preconceito, acho que o Gessé de Souza já coloca, nós vivemos ainda resquícios, ou ainda estamos na sociedade escravocrata, que eles acabam reproduzindo essa mentalidade, tá? Porque, na verdade, se você for perceber, para o próprio sistema capitalista, um governo Lula é muito melhor do que um governo Bolsonaro. Tá? Eu não acredito que a grande mídia ainda tenha essa capacidade
curto espaço de tempo de fazer essa autocrítica. Aliás, ela nunca faz autocrítica, né, João? Ô Paulo, você falou das polícias militares, mas isso já, desde a ditadura militar, ela era um braço armado, né, do poder central, né? Esse descontrole não é de hoje, né? Eu acho que o campo democrático falhou, né, de não criar um controle para essas polícias estaduais. Sim, porque a estrutura das polícias, ela se mantém intacta desde a ditadura, né? Muito se diz, né, que os militares, as polícias querem intervir sobre a sociedade, mas o fato é que a sociedade, as universidades precisam intervir sobre as forças armadas, enfim, as forças policiais como um todo, porque a sua estrutura é arcaica, né? As teorias que sustentam as polícias no Brasil são absolutamente defasadas, o positivismo, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, no quartel da Rota, eles veneram estátuas, né, de militares genocidas da época da Guerra de Canudos, por exemplo, né, sem saber o sentido e o conteúdo dessas estátuas e o que eles representam. Então, as polícias no Brasil, elas mantiveram a estrutura violenta contra a população pobre, negra, periférica. E agora, enfim, e desde o fim da ditadura, né, com a redemocratização, essa violência esteve centrada nesse aspecto, né, contra a população mais pobre. A chegada de Bolsonaro ao poder trouxe uma nova vertente desses militares, né, que chegaram ao poder político, adquiriram privilégios, né, encargos, aumento de salários. Os militares, as Forças Armadas são o maior exemplo disso. E agora, né, diante de uma derrota iminente, né, dessa eleição, o discurso passa a ser outro, né? Ou seja, um processo de expansão dessa violência contra os opositores políticos, o que é uma atitude antidemocrática, né? Ou seja, você ameaçar os opositores. O milagre da democracia está exatamente no fato de que é possível conviver com a oposição sem matá-la, né? Coisa que os bolsonaristas não aceitam. E essa violência não vem apenas agora contra os opositores mais declarados, os petistas, mas já acontecia antes mesmo das eleições, com a morte da Marielle, enfim, as execuções de negros, de indígenas, né, todos os problemas ambientais que nós temos, né, jornalistas, né, que são silenciados. Então, eu acho que o que está em voga hoje, e a gente precisa discutir com seriedade, é a necessidade médio a longo prazo criminalizar o bolsonarismo, porque o bolsonarismo é uma posição de mundo que se volta contra a democracia, contra os direitos individuais e contra um direito que é básico em qualquer regime político, que é o direito à vida, né? Então, e a liberdade de expressão dos opositores. Então, de fato, a gente precisa realmente colocar a mão na consciência, fazer a autocrítica, os meios de comunicação principalmente, e essa autocrítica, me parece, ela se inicia com um processo de tentativa de exclusão do bolsonarismo da política brasileira, o que parece ser antidemocrático. Na verdade, é uma defesa à própria democracia, uma vez que o bolsonarismo, seguindo todas as tendências do próprio Trump, né, de deslegitimar o processo das eleições. Vejam que o problema não é se a urna é eletrônica ou não. Nos Estados Unidos, na maioria dos estados, não era. Mesmo assim, o Trump, ele deslegitimou o processo eleitoral. A questão que é colocada, inclusive, num livro do Levitsky, né, que se chama Como as Democracias Morrem, é mostrar que as democracias morrem a partir desse processo, né, de ataque ao processo eleitoral, deslegitimação das instituições democráticas, da divisão dos poderes, da existência do STF, do legislativo como um todo, enfim. Então, o bolsonarismo segue essa cartilha. E não havendo outra alternativa, né, e diante de uma derrota iminente, como eu disse, o Bolsonaro tentará fazer exatamente aquilo que o Trump fez nos Estados Unidos, uma tentativa de golpe, de invasão do Capitólio, que é algo que, assim, está diante dos nossos olhos e com um elemento ainda mais negativo, é que nos Estados Unidos as forças policiais, as forças armadas pediram perdão em público por terem apoiado o Trump nessa situação de crise. Enquanto que no Brasil a gente vê uma situação oposta. As forças armadas e policialescas desse país, elas têm um voto declarado no bolsonarismo e uma defesa explícita de seja lá o que venha acontecer. E se comprometendo cada vez mais, né? Exatamente, o que é péssimo para a democracia brasileira.
Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A reunião na ONU debate risco de discurso de ódio e fake news para operações de paz. Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações. O Conselho de Segurança debateu a importância da comunicação estratégica em missões de paz das Nações Unidas. A sessão, organizada pelo Brasil, foi dirigida pelo ministro das Relações Exteriores do país, Carlos França. A presidência do Conselho este mês é do país. Além do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, o comandante da Força de Paz na República Democrática do Congo, a MONUSCO, também falou aos membros do Conselho de Segurança. O general brasileiro Marcos de Sá Afonso da Costa ocupa a posição desde abril de 2021. Esta foi a primeira vez que o Conselho de Segurança dedicou um debate ao papel das comunicações estratégicas em operações de paz. Para o chefe da ONU, a comunicação eficiente é uma questão de vida ou morte e a diferença entre paz e guerra. Guterres diz que esse é um meio essencial para o engajamento e apoio à missão vital da entidade. Ele lembra que no atual cenário de instabilidade e aumento de ataques aos boinas azuis, a desinformação e discurso de ódio são cada vez mais usados como armas de guerra e para justificar atrocidades. Ao afirmar que a ONU deve ser vista como uma fonte confiável, o secretário-geral pontuou 6 ações que estão sendo implementadas para fortalecer a comunicação das missões de paz. Segundo o líder das Nações Unidas, uma abordagem integrada entre todas as partes da missão deve ser adotada, tanto no corpo militar como entre os civis. Ele afirma que os líderes das missões devem garantir que as comunicações sejam parte do planejamento e tomada de decisão. Para Guterres, as melhores ferramentas precisam ser implementadas para combater o discurso de ódio e o treinamento é crucial nesse contexto. Ele também pediu um monitoramento contínuo das campanhas de informação da ONU para avaliar sua eficácia. Por fim, Guterres afirmou que mecanismos devem ser adotados para fortalecer a responsabilidade e acabar com a má conduta, incluindo o combate à exploração e ao abuso sexual. O secretário-geral explicou que em um mundo cada vez mais digital, a comunicação direta continua sendo a maneira mais poderosa de construir a confiança e combater narrativas falsas. Já o comandante da força da MONUSCO avaliou que um sentimento anti-missão prevaleceu em partes da República Democrática do Congo, onde grupos armados controlam grandes áreas do território. Para o general Marcos de Sá Afonso da Costa, mais do que nunca uma força efetiva depende de uma estratégia de comunicação mais forte. Ele acredita que as notícias falsas que são difundidas por meio de mensagens e mídias sociais são difíceis de distinguir da realidade e em breve serão praticamente indetectáveis. Da ONU News em Nova York, Maíra Lopes. Continuamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre violência e discurso de ódio, com Paulo Nicole Ramires e Laurindo Leal Filho, o Lalo Leal. Bem, Franklin, agora vamos com mais informações, perguntas e a nossa enquete do dia. Perfeito, Joel. Nós aqui do Perspectiva, né, do Observatório do Terceiro Setor, nós, a cada programa que realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Enquete não é uma pesquisa, não tem uma base científica, mas serve para medir um pouco a temperatura sobre o tema que vai ser abordado no programa. E hoje, né, com violência e discurso de ódio, nós fizemos a seguinte questão. O assassinato de Marcelo Arruda foi um crime político? E 91% das pessoas que se manifestaram na nossa enquete disseram que sim, né, que foi um crime político. Diferentemente do que nós abordamos no início do programa, né, que a Polícia Civil já começa a descartar a questão de crime político. Ou seja, está tão óbvio que isso é um crime político, mas, enfim, aí já está as manobras, como foi abordado nessa primeira parte do nosso programa. Eu queria colocar uma questão, né, até retomando um pouco a matéria que a Maíra Lopes apresentou, né, da Rádio ONU, né, nossa parceira de conteúdo, que ela apresentou essa questão de discurso de ódio e fake news. Né? Fake news, a gente sabe muito bem que o Trump foi eleito nos Estados Unidos em cima de fake news. O Bolsonaro aqui no Brasil
também foi eleito dessa forma, se sustenta no governo em cima de fake news, e eu vou lançar essa questão. A gente sabe que o que vem por aí para outubro, daqui até outubro, quando a campanha realmente começar a pegar fogo, né, no bom sentido, digamos, esperamos que seja só no bom sentido, né, que os debates mais acalorados e propostas políticas vão lançar mão dessa arma, né, para tentar novamente ganhar as eleições. Então, eu estou querendo ir um pouco mais adiante e criar defesas, né? Eu começo com o Lalo. Lalo, o que seria necessário o eleitorado brasileiro fazer para se defender e não cair nas artimanhas das fake news dos bolsonaristas? Bom, primeiro traduzir fake news para mentira, né? Porque ao usar o termo em inglês você já distorce um pouquinho a possibilidade de compreensão de grande parte dos brasileiros. E essas mentiras que foram potencializadas pelas redes sociais, elas não são privilégio dessas redes sociais, né? A mídia brasileira que diz que faz jornalismo profissional, não sei bem o que é isso, porque profissionais são todos que trabalham em jornalismo, não são só esses da mídia corporativa, né? Mas eles dizem que o jornalismo que eles fazem é um jornalismo isento e não comprometido com as mentiras que correm nas redes sociais. Eu costumo lembrar apenas de uma capa da Veja, um pouco antes da eleição anterior, onde estavam lá Dilma e Lula na capa, e a manchete era "eles sabiam", né, referindo-se a desmandos na Petrobras, etc. E depois toda a cobertura, ao longo de todo o tempo, a cobertura da Lava Jato, né, em que os jornais e os profissionais que precisam ser... Porque também não é apenas uma determinação editorial. Vários jornalistas dessa grande mídia estavam comprometidos com a política da Lava Jato. Eles eram simplesmente agentes da Lava Jato. Eles não faziam nenhum tipo, com exceção depois do Intercept, eles, graças àquele rapaz lá de Araraquara, né, ao hacker de Araraquara, esses jornalistas simplesmente publicavam os relatos fornecidos pelo Moro e pelo Dallagnol, sem nenhum tipo de crítica. E aquilo foi, ao longo de todo esse período da Lava Jato, foi mentira, ou em inglês, fake news, né? Então, essa questão, ela tomou esse vulto justamente porque nós não temos, até hoje no Brasil, essa possibilidade de uma informação diversificada, de você ter na grande mídia, aquela que chega pelo rádio, pela televisão, e um pouco menos agora pelos meios impressos, você tem uma mídia plural, em que as pessoas possam ter contrapontos reais, né, em relação aqui. Então, ao mesmo tempo em que esses jornais e esses veículos que eram simplesmente porta-vozes da Lava Jato, nós deveríamos ter, ao longo de todo esse processo, uma mídia crítica que levasse essa possibilidade alternativa. Enquanto nós não tivermos isso de uma maneira concreta, ampla, como existe nas grandes democracias, nós não teremos a possibilidade de um combate real às mentiras. Embora eu acredito, viu, Franca, que já há um certo desgaste entre a eleição passada e esta, há um certo desgaste em relação às fake news políticas, tal a desgraça que é esse governo. Muita gente que votou nesse governo, levado pelas fake news, pelas mentiras, já começa, uma parte grande, eu considero assim, já não mais acredita nesse tipo de mensagem. Tanto é que você tem os bolsonaristas arrependidos crescendo. Podiam ter crescido muito mais, né? Mas, de qualquer forma, cresceram em relação à última eleição. Então, é só a prática da disseminação de informações verídicas, concretas, alternativas às mentiras, é que podem combater e evitar que elas continuem se propagando como se propagaram até pouco tempo. Antes que o Paulo responda, somente no primeiro semestre de 2022 foram registrados 214 casos de violência política, o que significa um crescimento de 78% comparado com o mesmo período de 2019.
nas últimas eleições, a maior preocupação foram as fake news. Desse ano pode ser e vai ser a violência e o discurso de ódio, Paulo. E tudo isso se deve a um presidente que legitima o discurso da violência, né? Me parece que essa é a grande novidade desde a redemocratização. Ou seja, é um presidente que nas suas falas, inclusive durante a campanha eleitoral de 2018, né, havia dito que tinha o desejo de metralhar os petistas. No último final de semana, no final da última semana, melhor dizendo, o próprio Bolsonaro havia dito que as minorias devem se submeter às maiorias, né, dizendo que, aliás, desleixando o fato dele ser acusado, né, de homofóbico, enfim, de racista e tudo mais. Então, o próprio bolsonarismo abre caminho, né, que legitima a ação dos seus eleitores. Isso se mostra, né, com o crescimento, né, do porte de armas, né, de mortes estúpidas, torpes nesse país, o caso de violência doméstica contra mulheres, nas ruas, né, contra o público LGBTQIA+, contra ambientalistas, enfim. Então, o bolsonarismo é um tipo de posição política que se caracteriza pela legitimação da violência. E mais do que isso, né, a forma como os eleitores do Bolsonaro passam a reivindicar o uso da violência em função do próprio discurso presidencial. Por isso mesmo, né, que agora há pouco eu havia dito que, diante de uma democracia na qual nós vivemos, é fundamental preservar o direito à liberdade de expressão, à liberdade à oposição, e o bolsonarismo vai na contramão disso. A gente tem que se lembrar também que o Bolsonaro tentou fazer isso com as escolas, com as universidades, silenciando os professores, né? Foi um projeto que, inclusive, tinha saído do MBL, o Partido Sem Escola, aliás, escola sem partido, né? Aliás, escola sem partido é coisa de partido sem escola, literalmente, né? E o bolsonarismo ligado ao MBL, esse liberalismo emburrecedor que surgiu sobretudo com a juventude via internet anos atrás, angariava esse projeto, né? Tanto é que uma pesquisa recente também mostrou que a maioria dos pais das escolas gostaria que os temas políticos não fossem discutidos na sala de aula. E a questão que a gente tem que fazer é essa, né? Se não for na escola, será onde? Através dos pastores evangélicos? Com certeza não. Da mídia, do Luciano Huck? Claro que também não. Então a escola é o lugar, né, de debate, de ideias opostas, contraditórias, de críticas a todas as teorias, seja lá quais forem, isso do ponto de vista das ciências humanas, claro. Então a sociedade brasileira ela precisa abrir os olhos, né, mostrando que, de fato, é melhor ouvir um professor mais crítico, né, do que um youtuber ignorante, né, e que manipula com fake news a juventude, sobretudo. É fundamental defender candidatos que zelem pelo direito à vida, o direito à diversidade, às oposições políticas, do que um presidente ignorante, aliás, em que se deu uma carta branca a ele. Isso, inclusive, com vários segmentos conservadores da sociedade. Muitas vezes a gente acha que foi a população mais humilde, que não teve acesso à escolaridade, que votou no Bolsonaro, o que não é verdade. Então, eu que dou aula em várias faculdades privadas, tive a oportunidade de conviver, infelizmente, com vários colegas que declararam voto ao Bolsonaro, com a única justificativa de que era necessário tirar o PT do poder. Mas, em compensação, se deu uma carta branca a um indivíduo que não tinha nenhum projeto político, econômico, e que distribuiu cargos e tarefas dentro do governo para pessoas absolutamente mal preparadas, sem nenhum conhecimento de causa. E o resultado que nós vimos foi a questão da pandemia, a questão também da política externa brasileira. A gente não pode esquecer de como o Ministério das Relações Internacionais era regido, né, com Ernesto Araújo. Enfim, foi um governo catastrófico. E por isso mesmo que uma aliança ampla no Brasil já é necessária, mesmo entre os partidos que antes eram opositores, né? O caso do PT, o PSB, parte do PSDB também, com Alckmin, que hoje é do PSB. Então, o próprio Lula havia dito isso, né? Que o próximo governo terá que ser um governo de mutirão, né? E não um governo de um partido só. É necessário reestruturar a democracia, as instituições, porque o governo Bolsonaro foi predatório. Temos como perspectiva um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre violência e discurso de ódio, com o Paulo Nicole Ramírez e o Laurindo Leal Filho. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos, ouvinte?
O Frank vai dar a dica de como nossos ouvintes podem nos seguir nas redes sociais. É fácil. Você pode acompanhar-nos pelo Instagram, que é @observatório 3 setor, o 3 em numeral, facebook.com/observatório 3 setor, o 3 também em numeral nesse caso, e nossos programas de rádio que estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros como Você Sabia, Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem a nossa sociedade. Basta buscar por Observatório 3 em numeral setor. Joel, o Lalo, acho que antes de você passar a bola para mim, ele queria complementar, acho que a informação do Paulo. Não, apenas para lembrar, nós estávamos falando no início da violência que pode ocorrer e aumentar diante da eleição. A notícia que nós temos hoje dos projetos no legislativo para permitir que aqueles que são aqueles chamados colecionadores de armas, caçadores, atiradores esportivos, é uma loucura, né? Cresceram muito no Brasil. A informação é de que são 670 mil no país que participam e que têm esses portes de arma para essa atividade, mas eles não podem circular com a arma. E há uma série de projetos no legislativo permitindo que eles circulem com as armas. Então, são novos exércitos se formando para combater a democracia. Nós tivemos um avanço civilizatório nos anos 90 com a promulgação do Estatuto do Desarmamento. Foi um avanço civilizatório no Brasil. Ele está sendo destruído e agora querem avançar ainda mais. Nós já temos parte das polícias militares, parte das Forças Armadas, e agora estão querendo formar exércitos civis. É um alerta que eu faço, porque é uma situação muito perigosa. Nós caminhamos, se as coisas continuarem nesse ritmo, para a possibilidade até de uma guerra civil, porque nós vamos ter civis armados com o direito de estarem armados, organizados contra a democracia. Né? Então, eu acho que esse é um alerta importante que eu não queria deixar passar. Muito bem, Frank, agora você retoma as informações. Então, era isso, Joel. Eu acho que eu queria colocar uma questão que eu acho que é importante para ser discutida. Muito se fala historicamente, né, no Brasil, da chamada cordialidade brasileira, né? Que todo mundo aqui tudo é muito cordial nessa sociedade, todos, né? A cordialidade ela contempla todas as camadas sociais, né? E a gente inclusive nesse último fim de semana eu assisti uma aula do professor Paulo Ramires a respeito da cordialidade. Então acho que ele conhece muito bem a área, é um especialista. Ele pode até começar, a gente pode começar com ele essa discussão. Nós somos realmente cordiais, como querem se ver, como se vende há várias décadas e talvez até há séculos, né? Ou na verdade isso é uma capa que procura esconder realmente a violência implícita que está na sociedade brasileira já há séculos. Basta lembrar que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, né? E isso, a sociedade escravocrata é essencialmente violenta, né? Onde que está essa cordialidade? Onde estava essa cordialidade que ninguém viu, mas é que ela é vendida? Paulo, que não fica visível, né? Entre as classes sociais, né? No dia a dia, na nossa rotina. O Sérgio Buarque de Holanda, em 1936, quando escreveu Raízes do Brasil, ele vai usar a palavra dialética, aliás, a palavra cordialidade no sentido dialético, né? Porque aparentemente a dialética parece ser algo, mas na verdade é outro. O que parece ser a cordialidade? Bondade, generosidade, só que o Sérgio Buarque está dizendo que não tem nada a ver com isso. A palavra cordial vem do coração, em latim cordius, né? E significa agir com afetos, mas mesmo essas ações com afetos, elas mascaram relações de violência. Por isso que só no Brasil a empregada doméstica é amiga íntima da patroa, é uma relação de violência, de exploração, mas há uma relação de afetos, né, atrás dessa relação. Mesma coisa aconteceu em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, né? A gente não pode esquecer daquela atriz Regina Duarte, dizendo que o Bolsonaro só tinha falas violentas da boca para fora, que inclusive era um bom cidadão, um cidadão de bem, lembrava o pai dela. Então é aí que está a cordialidade, né? Na hipocrisia, no mascaramento das violências sociais.
Bolsonaro, por exemplo, então, quando impõe sigilos de 100 anos, né, para os investigados próximos à sua figura, e diz ao mesmo tempo que é contra a corrupção, vejam que isso é uma postura contraditória, portanto, cordial. Bolsonaro queria escolher um dos seus filhos para ser embaixador nos Estados Unidos, ser uma qualificação técnica. E ele dizia que, ele havia morado nos Estados Unidos, é o próprio filho, quem mais além dele eu posso confiar? Então Fritado hambúrguer, né? Exatamente, né? Então é aí que está a cordialidade, essas relações de simulação, de invasão de interesse privado na esfera pública e principalmente no mascaramento da violência, o que a gente está discutindo agora. Então vejam que boa parte dos bolsonaristas se dizem religiosos, são evangélicos, defendem o direito à vida, né? No caso, são contra o aborto, mas ao mesmo tempo são a favor do porte de armas e da execução em série, né, de pobres, negros, pessoas que são mais suscetíveis, né, a estar, né, no meio da criminalidade diante das condições sociais. Então, o bolsonarismo diz que tem que matar mesmo. Então, vejam que há paradoxos, contradições nesse tipo de discurso. É aí que está a cordialidade. Você fala da boca para fora, né, com um ar de afeto, mas as suas ações são violentas. O brasileiro, então, como nessa campanha eleitoral, né, o brasileiro que defende o Bolsonaro se diz ser a favor, às vezes, da democracia, mas quer uma ruptura institucional mediada, né, pelas ações violentas do Bolsonaro. É aí que reside a cordialidade. Agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor. Perfeito, Joel. Eu convido a todos e a todas a visitarem o nosso site, né? www.observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Lá uma série de matérias importantes, a maioria delas vinculadas a questões da cidadania. É importante que se diga isso, né? Esse é o grande foco que o Observatório segue com as suas notícias, suas informações. E lá a gente pode encontrar matérias como, por exemplo, a capoeira já foi crime no Brasil, previsto no Código Penal. Tá? Então, e outras matérias que abordam uma série de aspectos culturais e políticos, sociais do Brasil. E a matéria que eu quero dar um destaque, que está entre uma das mais lidas no Observatório do Terceiro Setor hoje, é a que diz o seguinte: perigo ignorado. Brasil tem mais de 200 casos de varíola do macaco. Essa é uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, né, está lá no nosso site, e que aponta que o Brasil já tem registrado 219 casos confirmados da varíola do macaco. Essa é uma outra doença que está surgindo. Já estava na Europa, né, começou a Europa, a África, também tem os Estados Unidos e que já está chegando aqui ao Brasil. Essa varíola, né, ela é diferente daquela varíola que quando nós, né, Joel, Lalo, quando crianças a gente tomava aquela vacina, né, que eram os pontinhos que davam no braço e tal, né, e que foi erradicada. Essa é uma nova doença que está surgindo e, mais uma vez, a gente vê o Ministério da Saúde do Brasil, da mesma forma que fizeram com a Covid, meio que ignorando o que está acontecendo. Então, a gente precisa ficar muito atento a essa questão da varíola do macaco, porque nós já temos o exemplo com este governo que aí está, né, a forma, com as atitudes, digamos, omissas, que já tivemos o exemplo, disso crescer e também se alastrar da mesma forma que se alastrou no Brasil a Covid, Joel. Essa matéria que está no nosso site e outras, elas contam com o recurso de audiodescrição. Então, as pessoas, os deficientes visuais, mesmo aquelas pessoas que querem realizar alguma atividade e querem acompanhar o conteúdo do observatório, podem fazê-lo usando essa ferramenta de audiodescrição, Joel. Na 10ª edição do relatório do Observatório da Violência Política e Eleitoral, feito por um grupo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aponta a ameaça como tipo de violência que acontece com maior frequência. Foram contabilizados 24 homicídios no período. As mortes aconteceram em 14 estados brasileiros, com destaque ao Paraná, com 4 casos. 22 partidos foram atingidos pela violência. O PSD foi o partido mais atingido, com 12 casos. Esse é o quadro do país, Lalo, no momento. O que pode acontecer até as eleições? Eu acho que nós já tocamos nesse assunto, mas vale a pena aprofundar, porque é uma situação seríssima. Na verdade, Joel, a democracia, como já foi citado, o Paulo já citou o livro de como as democracias morrem,
a democracia brasileira está sendo corroída por dentro há muito tempo. Se nós formos lembrar de coisa de 10 anos, mais ou menos 10, 15 anos, como é que se deu esse processo? E ele foi entendido como um processo normal e não foi em nenhum momento coibido. Eu costumo lembrar que a ascensão desse presidente ao cargo máximo da República, desse ex-militar ao cargo máximo da República, ele tem origem lá em Rio das Pedras, ele tem origem na região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu me lembro como começou a me chamar a atenção, eu repito, há 10, 15 anos, a ascensão claramente de milicianos a cargos na Câmara Municipal do Rio, vereadores. Foi uma escalada gradativa e ela foi sendo vista como algo normal. Uma vez ou outra, um desses milicianos era acusado e, às vezes, até perdia o mandato, mas isso eram coisas muito esporádicas. Então, eles conquistaram a Câmara Municipal, conquistaram parte da Prefeitura, conquistaram a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, tornaram-se deputados federais, muitos deles, senadores da República, até chegar à presidência da República. Então, foi uma escalada gradativa que foi sendo engolida pela sociedade como se fosse algo normal. Mas não, estava-se ali gestando, né, todo um processo de institucionalização da violência. Você me perguntou sobre a violência. A violência foi institucionalizada. Esse episódio do sábado, na Tijuca, no Rio de Janeiro, quando uma manifestação, não era nem uma manifestação, era uma visita do Freixo e de alguns militantes políticos que o apoiavam a uma feira na Tijuca, foi impedida por esses milicianos, que diziam claramente, aqui isto não é lugar para vocês. Eles fizeram na Praça Sáenz Pena, uma praça importante, simbólica, na zona norte do Rio, o mesmo que eles fazem na periferia do Rio de Janeiro. Aqui só entra quem deixamos. Quer dizer, o Estado brasileiro abdicou da sua responsabilidade de ser o titular da política e da força, né? O Estado tem o monopólio da força, teoricamente. Só que nesses espaços, o Estado não tem mais esse monopólio. Ele abdicou desse monopólio em favor das milícias. E aí você vai tendo esse crescimento gradativo que se nós conseguirmos, num futuro, que eu espero seja breve, recuperar a democracia, não vai ser fácil. Eu tenho relatos, só para concluir, João, eu tenho relatos de pessoas trabalhadoras do centro do Rio de Janeiro que moram em alguns conjuntos habitacionais que têm dificuldade, às vezes, de voltar para a sua casa. Às vezes, são obrigados até a deixar aquele imóvel que compraram no Minha Casa Minha Vida, porque tem que pagar. Tem que pagar um aluguel, entre aspas, para a milícia. Né? Não paga, não pode usar. Nós chegamos, quer dizer, é o Estado abrindo mão, quer dizer, o Estado abriu mão. E aí não é esse Estado do Bolsonaro, não. É um Estado que vem gradativamente abrindo mão dessa sua prerrogativa. É terrível, porque nós temos uma desestruturação da sociedade, quer dizer, uma sociedade onde não há limites, quer dizer, cada um ocupa, através da força, né, exerce o poder. Lembrando que aconteceu uma intervenção no estado do Rio de Janeiro, feita pelo Exército no governo que substituiu a Dilma Rousseff, né, para acabar com o tráfico e a milícia. E olha aliás, o chefe dessa intervenção, que é candidato a vice-presidente da República agora, né, o Braga Neto, ele sabe quem mandou matar Marielle. Ele sabe, ele era o chefe da intervenção no momento em que a Marielle foi assassinada. E ele sabe. Um dia alguém precisa revelar isso. Né? E me lembrou também, vocês colocaram o áudio da ONU, né? Daquela manifestação da ONU em relação à comunicação. Me lembrei do desastre que foi a presença das tropas chefiadas pelo outro militar fascista
que acompanha o Bolsonaro, que é o Heleno, o general Heleno, na intervenção da ONU, ele que chefiou os boinas azuis da ONU no Haiti, promovendo uma matança, né, brutal, a ponto de ser retirado pela ONU do comando. Então há explicações. Tem muitas explicações. Para essa violência. Muito bem. Eu só tenho 10 minutos de programa, nós correu rápido o tempo. Nós já estamos no último bloco do Perspectiva, estamos falando sobre violência e discurso de ódio, com os professores o Paulo Nicole Ramires e o Laurindo Leal Filho. Franklin, eu quero o seu destaque final, estamos caminhando para o final. Já estamos no final, na verdade, nem 10 minutos, nós estamos acho que com 6 minutos, já passou, o tempo passou voando. Boa conversa, a gente não percebe. Mas está rapidinho para você falar do Observatório em Movimento. Sim, exatamente. Eu quero dizer que nós, no Observatório Terceiro Setor, nós temos uma campanha que chama-se Observatório em Movimento, que nós ouvimos especialistas das mais variadas áreas do conhecimento para darem dicas de como melhor viver esse momento de pós-pandemia. A pandemia está acabando e a gente espera que ela vá embora de vez, e então nós temos dicas de vários especialistas de como melhor viver este momento. Além disso, nós temos também uma nova ferramenta, o Apoio Terceiro Setor, uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil, com projetos em diversas áreas. Saiba mais sobre esse projeto em apoie3setor.com.br, ou 3 em numeral. E uma última informaçãozinha, Joel, que eu acho importante para todos e todas, que este ano, ao receberem informações pelo WhatsApp, como aconteceu anos atrás, sobre as eleições, sobre os candidatos, tá? Tenha calma, verifique se essa informação é verdadeira antes de passar adiante. Esse é um cuidado que tem que ser feito e isso, com certeza, contribuirá para a diminuição da violência, Joel. Muito bem. E seu destaque final do programa de hoje? É isso que eu queria dar, essa questão de pessoas ficarem atentas às informações que recebem pelo WhatsApp. E não repassar adiante sem confirmar antes se ela é verdadeira ou não. Perfeito. Lalo, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu quero o seu destaque final. Nesse processo que a gente tentou aqui, mas são novos programas para falar de violência política, qual é o seu maior medo, Lalo? Como? Perdão. Qual é o seu maior medo desse ambiente? Eu tenho... É medo mesmo, porque nós chegamos a um ponto, eu acabei de falar da ausência do Estado. O meu medo é que o Estado vai se comprometendo cada vez mais, graças a essa política deste governo e desse presidente, as forças do Estado, esse é o medo, as forças do Estado vão se comprometendo cada vez mais com a violência. E aí não são só os militares, é bom ressaltar que também entram os setores do judiciário, setores da Polícia Civil. Basta ver o que está acontecendo lá em Foz do Iguaçu, né? A Polícia Civil descartando a possibilidade de um ato político na morte daquele policial municipal lá de Foz do Iguaçu. Quer dizer, então, o meu medo é isso, quer dizer, é uma deterioração cada vez maior do Estado brasileiro. Né? E se você não tem um Estado atuando em favor da democracia, é o caos, e isso pode comprometer seriamente o processo eleitoral. O comprometimento das instituições é o maior medo do Lalo. E o seu, Paulo, para fechar nosso programa, o seu destaque final? O maior medo é que as forças policiais percam o pudor e passem a declaradamente apoiar o Bolsonaro, né, com o uso da violência explícita contra a população brasileira e contra as forças de esquerda e progressistas, né? Acho que esse é o meu grande medo. E para isso é preciso que o Estado se faça forte, o judiciário também, e que os meios de comunicação também pressionem o Bolsonaro a não tomar esse tipo de atitude e pressionar todos os poderes públicos para que hajam um processo de investigação contra os bolsonaristas. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a presença de Paulo Nicole Ramires, professor da Fundação de Escola de Sociologia Política de São Paulo e autor do livro Ética, Cidadania e Sustentabilidade. Laurindo Leal Filho, o Lalo Leal, é jornalista, sociólogo e professor aposentado da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Ele também é membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima
quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, desemprego e vulnerabilidade. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.